Oi, e aí, minha gente? Vocês estão bem? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso Graça que Educa, do nosso, da nossa toda quarta-feira, desse momento abençoado que Deus nos dá a graça de poder estar juntos aqui, trocando experiência, eu ensinando vocês, vocês me ensinando como a gente se tornar professores mais bíblicos, didáticos e discipuladores. E eu estou muito feliz de estar aqui, viu? Hoje a gente vai falar de um tema muito legal. A gente vai falar hoje sobre oratória. Sobre oratória. A maneira como a gente se comunica, como a gente leciona a aula, como a gente conduz toda a comunicação daquilo que a gente vai entregar para os nossos alunos. E o tema de hoje é 5 dicas 5. Não é uma, não é duas, não é três, não é quatro, são 5. 5 dicas de oratórias que todo professor de escola bíblica precisa seguir para ele poder dar bem a sua aula, para que ele contribua com o aprendizado dos alunos. E que ele não seja, na verdade, um cara que atrapalha, mas que ele ajude os alunos a aprenderem. Então, nós nos preocupamos sim com o conteúdo, nós nos preocupamos sim em orar, em jejuar, em estudar as escrituras, mas nós também nos preocupamos muito em como nós entregamos aquilo que está dentro do nosso coração, aquilo que foi direcionado pelo Espírito Santo para a gente ensinar. Então, esse é o tema de hoje. Eu quero falar de 5 dicas. Eu quero dar 5 dicas. E aqui eu coloquei os professores da escola bíblica porque é o maior alvo que eu quero atingir. É você, querido professor, querida professora. É você. Mas esse conteúdo ele é válido para todo mundo que de alguma forma está diante de uma audiência. E ele conduz uma comunicação para essa audiência. Então, se você pregador, palestrante, ou quer se tornar um professor, um pregador, um palestrante, um líder de célula, é importante que você siga essas dicas que eu vou dar aqui, algo que eu aplico na minha vida, que me traz resultado, que faz a gente ter mais tranquilidade, faz a gente ter mais segurança, confiança que a gente gera na nossa audiência para a gente poder entregar a mensagem que a gente precisa entregar. Beleza? Papel e caneta na mão, hein? Não quero ver ninguém parado hoje, papel e caneta na mão. E a gente já vai para o nosso conteúdo, obviamente antes, e a gente vai orar, né? Pai, nós te damos graça por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu peço ao Espírito Santo que o Senhor preparou essa aula, mas que o Senhor também prepare os nossos corações, os nossos ouvidos, a nossa mente. Ajuda essas pessoas que estão aqui nos assistindo para que elas possam entender, compreender a profundeza das Escrituras, mas também que elas possam entender e compreender de tudo aquilo que está à nossa disposição, ao nosso alcance, para fazer com que outros cheguem com profundidade ao entendimento das Escrituras. Abençoa a vida deles. Eu oro agora repreendendo toda a distração, que nós possamos focar em aprender, porque o Senhor tem muito para nos ensinar e muito para fazer em nós e através de nós. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém, minha gente? 5 dicas de oratória que todo professor da escola bíblica precisa seguir. Esse aqui é o nosso conteúdo de hoje. Eu quero, primeiramente, antes de entrar nessas 5 dicas, eu quero sempre fazer uma reflexão. Por que um professor de escola bíblica precisa se preocupar com oratória? E aí, por quê? Por que você acredita nisso? E aqui eu vou já compartilhar a minha tela para você visualizar e a gente segue escrevendo aqui já o nosso tema. Por que o professor de escola bíblica tem que se preocupar com oratória? Essa aqui é uma pergunta que eu quero provocar você, eu quero provocar o seu pensamento, por que eu preciso me preocupar com oratória, tá? Eu anotei praticamente aqui 2 coisas, 2 razões muito simples. Eu gostaria de compartilhá-las com vocês, senhoras e senhores, querida turma. A primeira delas é para que você esteja preparado para toda e qualquer oportunidade que Deus vai te usar e vai me usar. Hugo, mas eu preciso só ler a Bíblia e estar preparado. Não, não é bem assim. A gente sabe como é. Até fazendo essa pergunta, de uma maneira eu separei essas 2 coisas, mas
de uma maneira muito simples, e todos os que eu vou falar vai acabar entrando nessas duas coisas. Você já ficou nervoso diante de uma audiência, diante de pessoas, para falar em público? Travou, esqueceu, babaleou, gaguejou, suou frio, deu dor de barriga. No último minuto, corre porque deu dor de barriga, e a gente sabe que dor de barriga é um negócio complicado. A gente é engraçado, mas na hora não tem nada de graça. O nervosismo, meu Deus do céu. Então, primeiramente, para que a gente esteja preparado para toda e qualquer oportunidade que Deus quer nos usar. Aonde que a gente vê isso? Eu trouxe para vocês a vida do apóstolo Paulo. Cara, quando eu olho para a vida de Paulo, e quando você lê Atos, você vê claramente nisso. É na prisão, é no meio dos discípulos, é no templo, é no Sinédrio, diante de um movimento ali, de um momento jurídico, e a gente vê Paulo, ele tendo esse comportamento, essa mudança de dinâmica de acordo com o público, entendeu? Então, a gente se preocupar com oratória, e a gente vai ver que oratória não é só falar, existem outras coisas assim que a gente precisa aprender mais e evoluir sobre esse tema, porque se eu não me preocupar com isso, eu não estou me preparando para que quando chegar a oportunidade, eu vá bem nessa oportunidade. Porque é melhor, anote isso, por favor, é melhor que a gente se prepare, que a gente esteja pronto para quando a oportunidade chegar, do que a gente ser negligente e a oportunidade chegar e a gente não está pronto. Entende? Então, primeira coisa é assim, Deus ele pode me colocar em mesas com pessoas, diante de plataformas que eu não imagino. E é preciso que eu vou me lapidar, é preciso que eu me prepare para que quando chega esse momento eu consiga executar aquilo de forma correta, com a expectativa de Deus. Entendeu? Então, tem algo que é Deus que faz e tem algo que é a gente que faz. Tá compreendido? Tá claro? Tá entendido? Então, assim, olhando assim para as escrituras, eu gosto de pegar esse exemplo de Paulo, obviamente, porque ele é um personagem uma pessoa que muito me inspira, mas é uma lição clara para nós. E o segundo motivo aqui, por que a gente deve se preocupar, é para fluir melhor, com assertividade, sem obstruções e sem também distrações. Por que eu estou falando isso? Você já foi para alguma aula ou alguma pregação em que você saiu de lá e você nem lembra o que o pregador pregou? Você só lembra que ele chegou lá, ele ficou tão nervoso que ele travou, ele não conseguiu entregar aquilo que talvez ele planejou, ou, ao contrário, ele até tentou, ele se esforçou, mas algumas coisas roubaram a atenção, foram distrações. E aí eu saí da aula, a única coisa que eu lembro é que, aconteceu esse cenário. Qual cenário? O nervosismo, o deu branco, o travou, o vício de linguagem. Você sai daquele ambiente em que você ouviu a pessoa e ela só falava, só tinha um vício de linguagem, tudo em uma frase de 30 palavras, 32 era o vício de linguagem que ela tinha. E a gente já vai falar já sobre vício de linguagem. Não fique nervoso, não se precipite. Controle aí a sua ansiedade, tá? Mas aqui, o segundo motivo por que a gente precisa se preocupar é porque ou a gente ajuda ou a gente atrapalha. Então é bom que a gente ajude, porque senão nós iremos sim atrapalhar que a mensagem chegue no coração dos nossos alunos, que o aprendizado seja construído dentro dele. Entende? E quando eu falo de atrapalhar é isso, de nós não termos esse bom controle, esse domínio, e a gente acabar atrapalhando mesmo. Às vezes o conteúdo é até bom, mas se você não sabe entregar, tá horrível. Eu costumo dizer com alguns amigos, na hora que a gente está só nos amigos assim, conversando, mandando a real ali poxa, olha o que você fez, o que você deixou de fazer, etc e tal, abrindo a nossa vida e vivendo vida na vida, né? Eu lembro de um episódio que eu virei para um amigo e falei assim, cara, as suas intenções elas são maravilhosas, mas a sua execução era uma porcaria. Literalmente, aquilo que você idealizou, cara, puxa, sensacional, gostei. Ótimo, que bom isso.
Mas na hora de executar, pelo amor de Deus, nossa, se executou da maneira pior possível. Então, é disso que eu estou falando. Não adianta se dedicar o jejum, oração. Isso é bom, é preciso, é necessário fazer. É necessário fazer. Mas na hora da execução, isso aqui é a preparação. Na hora da execução, a gente tem que executar com maestria. Não é legal quando você pega, você olha aquela pessoa que ela consegue trazer a mensagem, que ela cativa os ouvintes. Você fala, uau, nossa, admira aquilo, né? Isso não é legal? Não é bacana? Pois bem, isso tudo é a gente parar, a gente aprender, a gente treinar, porque o treino vai levar à perfeição. A prática vai levar à perfeição, beleza? Então, basicamente, esses dois motivos que eu quero trazer para você, a gente poderia discorrer outros aqui, mas eu já quero pular para a etapa de mostrar para vocês essas dicas, tá? E a primeira coisa que eu quero fazer, assim, é que a gente vai ter duas reações. E eu quero que você desmistifique qualquer cenário, porque a oratória, a comunicação, ela é tão importante que os detalhes técnicos as pessoas deixam passar devido à valiosidade, da preciosidade da mensagem quando ela é bem entregue. Hugo, do que você está falando? Eu vou mostrar 2 vídeos para você e você vai entender claramente o que é isso, tá? Então, ficou claro aqui? Nervosismo, que assim, a obstrução seria um nervosismo, seria um deu branco, ou seja, uma interrupção da entrega da mensagem. E a distração seria o vício de linguagem, não ter a dinâmica para poder comunicar aquilo com os alunos, ou então não ter a dinâmica no controle da minha voz e na entonação, na ênfase que eu quero trazer em determinado conteúdo, que às vezes o aluno pode fazer o quê? Dormir. Não pode só ficar distraído no celular, não ter atenção, sei lá o que esse cara está falando, mas ele pode acabar, pum, dormiu. Por quê? Porque nós precisamos cativar na nossa audiência o desejo deles quererem ouvir aquilo que a gente tem para falar. É uma comunicação, tá? Comunicação. Anota aí, uma coisa que eu quero que você grave. Em sala de aula, nós precisamos, e aí veio uma frase de Aristóteles aqui na minha cabeça, que ela fala assim, não é falar para as pessoas, é falar com as pessoas, entende? Não é falar para as pessoas, é falar com as pessoas. Esse é um princípio bom da comunicação que a gente precisa usar, e quando a gente fala de oratória, isso é importante, porque estar diante de uma audiência, o cativar, por mais que maior parte do tempo você pode estar falando, se der alguma coisa para você envolver o seu público, é bom. Mas se você não puder, de alguma forma, cative neles o interesse de ouvir a mensagem que você tem. Combinado, turma? Vamos lá, eu vou mostrar esses 2 vídeos. O primeiro vídeo... Qual que eu mostro primeiro, hein? Eu quero mostrar os 2 vídeos. Deixa eu até tirar aqui... Esse aqui. Beleza. Vamos lá. Primeiro vídeo. Esse aqui é o primeiro vídeo que eu vou mostrar. O vídeo de Rick Chester. Esse cara aqui. E deixa eu ver como é que tá o meu retorno, só para eu saber se tudo funcionou certinho para vocês, tá? Vídeo de Rick Chester, para vocês entenderem um pouco um exemplo de oratória. Minuto do empreendedorismo. Está desempregado no Rio de Janeiro? Então faz o seguinte, arruma R$10 emprestado, vai para a Central do Brasil amanhã e compra uma mala de água mineral e meio saco de gelo. Pega tudo e vai para Copacabana, cedo. Chegando lá se vende uma água por R$4, R$5. Vamos considerar que tu vai vender tudo a R$4 e vai tomar 2 águas. São 10 águas para vender a R$4, são R$40, tu investiu 10, são 300% de lucro. Tu volta por cento, compra um isopor de 25 litros por R$18, sobram R$22. Tu vai para casa com essa grana e descansa no outro dia, vai por cento novamente. Compra 2 malas de água mineral, meio saco de gelo e vai para Copacabana novamente. Com 24 garrafas de água mineral, vou considerar que tu vai tomar 2, sobram 22 vezes R$4, se vender tudo, são R$88, com 7 que sobrou de antes, são R$95. Em 2 dias tu teve um lucro de 850%.
Aí tu volta para casa, pega 10 reais, paga aquele maluco que te emprestou, isso chama manter as portas abertas, é importante isso. Aí você tem ainda 750% no bolso, no outro dia vai pro centro novamente aí contigo. Ah, vender água não dá para você não? Então a crise no seu caso está no país, está dentro de você. Pega a visão. Deixa eu voltar aqui só para eu fazer um teste, porque eu não sei se deu certo, mas vamos lá, né? Tem que garantir aqui a qualidade para vocês. E detalhe, eu não falei, estou aqui gravando essa aula, vai passar para vocês aí. Não estou ao vivo, tá? Mas é importantíssimo que você entenda e aprenda. A qualidade é a mesma que se estivesse ao vivo. Então, só quero garantir que isso funcione para você. Vou voltar o vídeo aqui e eu vou dar o play novamente e aí a gente assiste juntos. Minuto do empreendedorismo. Está desempregado no Rio de Janeiro? Então faz o seguinte, arruma 10 reais emprestado, vai para a Central do Brasil amanhã e compra uma mala de água mineral e meio saco de gelo. Pega tudo e vai para Copacabana, cedo. Chegando lá se vende uma água por 4, 5 reais. Vamos considerar que tu vai vender tudo a 4 reais e vai tomar 2 águas. São 10 águas para vender a 4 reais, são 40 reais, tu investiu 10, são 300% de lucro. Tu volta por cento, compra um isopor de 25 litros por 18 reais, sobram 22 reais. Tu vai para casa com essa grana e descansa no outro dia, vai pro centro novamente. Compra 2 malas de água mineral, meio saco de gelo e vai para Copacabana novamente. Com 24 garrafas de água mineral, vou considerar que tu vai tomar 2, sobram 22 vezes 4 reais, se vender tudo, são 88 reais, com 7 que sobrou de antes, são 95 reais. Em 2 dias tu teve um lucro de 850%. Aí tu volta para casa, pega 10 reais, paga aquele maluco que te emprestou, isso chama manter as portas abertas, é importante isso. Aí você tem ainda 750% no bolso, no outro dia vai pro centro novamente aí contigo. Ah, vender água não dá para você não? Então a crise no seu caso não está no país, está dentro de você. Pega a visão. Muito bom. Muito bom. A primeira coisa que eu quero falar aqui com vocês, a respeito desse vídeo, é o seguinte. Lembra que eu falei a respeito dos detalhes técnicos? A imagem não é das melhores, não é uma câmera Ultra HD. O áudio está um pouco longe, você escuta ruídos, eu não sei aqui passando se deu para ouvir, mas se você colocar no fone você vai escutar, ou se você assistir depois no YouTube você vai ver também. Então, esses detalhes técnicos, eles acabam deixando passar despercebidos, eles acabam passando despercebidos quando a mensagem, a forma que ela é entregue, ela é tão preciosa que chama a atenção. Em 1 minuto, ele conseguiu trazer uma baita de uma aula, e assim, teve momentos, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, que ele começou falando alguma coisa, depois ele acelerou, depois ele descansou ali, falou um pouquinho, e no final ele joga um negócio que tipo, pum, acaba com uma bomba assim, para dentro de nós. Então, esse aqui eu considero que foi uma oratória dentro da sua condição, da sua limitação, muito bem entregue, sabe? A mensagem muito bem entregue. E agora eu quero falar eu quero passar outro vídeo, na verdade. Deixa eu trazer aqui para vocês o vídeo. Esse um pouco mais engraçado. Vamos lá, esse aqui a gente vai ver a entrevista da Isoleia. Não sei se você já viu esse vídeo ou não, mas eu quero que você assista comigo. A entrevista aqui com a Isoleia Beal de Souza, 13 anos, também vai falar um pouco mais a respeito desta palestra que assistiu hoje. O que você achou da palestra? Olha, também assim, não pode deixar águas parar, né? Assim, pneu assim, igual eles fazem, assim, essas coisas, né? Então, eu também é igual, então eu não tenho o que falar. Eu vou falar igual ela, assim, não tenho o que falar, assim. E eu também achei ele engraçado, né? Assim, nossa, cara, tô nervosa. E daí é igual. Assim, não pode deixar águas paradas, assim, se ter algum sintoma, assim, tem que ir na farmácia, alguma coisa, só isso, então. Coitada, Isoleia ficou nervosa. E aí ela nem conseguiu falar aquilo que ela gostaria, talvez, de falar. É um exemplo da gente
vê que o nervosismo ele toma conta da gente e a gente não consegue falar. A gente respira e começou de um jeito, mudou do outro e acabou inesperadamente assim. O que fica é como se fosse um meme mesmo, pra gente rir. Mas às vezes, a gente tá rindo de nós mesmos, como diz o Cláudio Duarte. Porque eu já passei por situações assim que eu fiquei muito nervoso. E no caso dela, ela ainda se arriscou e ela, trancos e barrancos, tentou entregar algo que ficou ali desse jeito. Mas, no nosso caso, meu, seu talvez, pode ser que ficou menos pior, mais pior, não sei. Mas você entende a importância de nós nos preocuparmos com a oratória, de nós nos preocuparmos em chegar e executar de forma excelente aquilo que nós preparamos. Então, senhoras e senhores, eu quero ir partir para dicas agora. Eu mostrei aqui esses conteúdos para a gente poder refletir sobre isso, tá? A gente observar-os. E agora eu quero aqui falar um pouquinho das dicas. E a dica número 1 é essa daqui. Primeira coisa que, se eu tiver que falar com oratória a respeito de vocês, é a dica número 1. Crie o costume de se assistir, de se ver, de se ouvir. A maior barreira que a gente vai enfrentar não são as pessoas. Você vê, o Rick estava ali, casa dele, celular ruim, etc e tal, mas ele em nenhum momento se mostrou inseguro pela mensagem por quem ele era. Ele queria entregar aquilo, sabe? E por que eu estou falando isso? Porque na maior parte das vezes, ou em todas as vezes, as pessoas, elas olham para nós, elas têm uma expectativa, mas a nossa maior barreira não são elas, de elas nos aceitarem, de elas não julgarem ou julgar a gente. Isso sempre vai acontecer e não tem problema, porque isso é natural do ser humano. Sabe onde está a maior barreira? Aqui, ó. Eu contra eu mesmo. Deixa eu falar para você, a dica que eu dou é crie o costume de se assistir, de se ver, de se ouvir. E aqui, como é que a gente pode fazer isso, né? Começa no básico, começa pelo espelho, vai lá no espelho e olha para você mesmo e faça uma abertura da sua aula. Olha no espelho e fala: bom dia, turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Estou feliz de estar aqui com vocês, etc e tal, blá, 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 blá. Coloca ali 1 minuto, bota um relógio 1 minuto para você se ver, para você. Você vai ver que no começo, aqui eu estou falando, parece muito natural. Mas não é. Quando eu tive que parar na frente do espelho e eu falar comigo mesmo, eu tinha vergonha de mim. Porque eu estava me julgando. E essa é a primeira dica que eu dou. Força, quebra essa barreira. Aparece no espelho, fala para você mesmo. E mais. Aqui, em cada uma das dicas, viu, legal, né? A dinâmica dessa aula é assim. Cada uma dessas dicas eu tenho uma prática que eu quero fazer aqui com vocês, te ensinar, te mostrar. E aí você continua fazendo isso para todas as vezes que você for lecionar. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu vir para cá e aí eu vou anotando. Comece pelo espelho, falando com você mesmo. Depois se grave. E aí você vai se assistir, se grave novamente, se assiste e vai fazendo isso num ciclo. E um detalhe, até para você se ouvir, o que eu indico, leitura em voz alta. Livro, Bíblia, qualquer coisa, receita de bolo, leia em voz alta. Por quê? Porque quando você lê na mente, você não se ouve. E por que você não se ouve? Porque não tem som. Entende? Então você tem que parar, ler. Crie o costume de se assistir e de se ver e de se ouvir. Escreva, leia em voz alta para você se ouvir. Pegue os áudios do WhatsApp, escute novamente. Pegue vídeo, câmera, se grave e vá vendo você. Vá forçando perder essa vergonha, essa barreira. Então, crie esse hábito, crie essa rotina, crie esse costume. E por que eu estou falando isso? Porque à medida que você vai se vendo, você vai identificando coisas que você fala: não gostei, quero melhorar. Procure melhorar e isso vai num ciclo de evolução. Você vai... a pessoa que ela não se ouve, a pessoa que ela não se vê e ela não luta para vencer essa barreira, ela não performa melhor.
não performa melhor. Você vai me desculpar, mas se você tem esse comportamento, saiba que você está perdendo para você mesmo. Você não está competindo com ninguém, mas você está perdendo para você mesmo. E um desafio nosso é a gente se tornar cada vez melhor, nós com nós mesmos. Então eu quero desafiar você para que você comece a fazer essa rotina de gravação. E sabe qual que é o legal disso? É o que vai te ajudar não só a perder a vergonha, mas você também a enxergar e ver a sua comunicação corporal. Entende? Então, eu fiz um exercício comigo mesmo. O que eu fiz? Eu levei meu celular, botei num tripé e eu coloquei o celular para gravar enquanto eu dava aula. Os alunos olharam aquilo e falaram assim, que isso? Né? Vai fazer uma live, vai ser transmitido? Eu falei, não, cara, eu tô procurando me melhorar e eu botei ali o celular para ele me gravar para eu ver exatamente a minha comunicação corporal. E eu quero colocar isso aqui para você. Vai te ajudar na comunicação corporal. Corpo também comunica. Comunica. Vai te ajudar a você entender o que você precisa comunicar. É gesto com as mãos? É postura? Você tem que arrumar a postura, andar muito curvado? Toda hora você fica abrindo a boca de sono? Entendeu? Você fica toda hora, tem um costume de ficar mexendo no cabelo, na boca, enfiando o dedo no nariz, alguma coisa? Se filma, cara. Se filma. Bota lá alguma coisa, se filma e se vê. Pare para assistir. Tem que ter paciência. Tem que parar e tem que assistir. Você fala, nossa, eu não acredito que eu faço isso. Eu faço isso? Meu Deus do céu, eu não acredito que eu faço isso. Vai te gerar um baque. E depois você vai subir com uma pressão depois em cima de você, falando assim, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso. Mas como é que você vai vencer isso na hora de subir, na hora de estar numa plataforma, na hora de falar com a sua audiência? Simples. Porque você vai treinar. Você vai treinar. Você vai pegar, olhou no espelho, você falou o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Pegou o celular, você foi e gravou, etc e tal. Pegou o celular, você foi e gravou de novo. Você foi e fez. Então, eu quero até, como eu disse que a gente vai ter uma aula prática, eu quero fazer essa aula prática com você. O que você vai fazer? Eu vou colocar aqui na tela. Essa aqui vai ser a aula prática, tá? E assim, detalhe, é para você se tornar melhor com você mesmo e com mais ninguém. Então a gente vai fazer a aula prática da seguinte forma. Vou colocar aqui para você ver. Vamos lá. Ó, prática 1 da dica 1. Você vai pegar o seu celular, você vai gravar um vídeo de 15 segundos, tá? Respondendo essa pergunta. Por que a oratória é importante? E aí, nossa, eu vou morrer de vergonha, etc e tal. Não tem problema. Para eu ver que você está evoluindo, para eu te ajudar, para você mostrar que você venceu você mesmo, se você quiser, posta lá no seu store, marca o Graça que Educa, me marca, e aí eu vou dar os parabéns, vou compartilhar e falar, é top. Mas se você não quiser compartilhar, não tem problema. O importante é você fazer o exercício, porque você vai estar competindo com você mesmo. Você vai estar procurando se tornar melhor você com você mesmo. Entendeu? Ninguém precisa ver e saber disso. As pessoas vão ver essa mudança conforme você vai vivendo a sua vida, ministrando as suas aulas, e elas vão ver que cada vez você mais está confiante, que cada vez mais você está melhor na sua oratória, entende? Então, eu quero pegar aqui e eu vou gravar esse vídeo junto aqui com vocês, hein? Vou gravar, deixa eu só silenciar aqui as notificações. Tá aparecendo. 15 segundos, hein? Qualquer pergunta? Por que a oratória é importante? Tô pensando na resposta. E eu vou postar isso aqui lá. A galera não vai entender nada. Mas quem tá aqui na aula vai entender, viu? É isso que importa. Deixa eu testar aqui. Ah, beleza. Tá gravando. 15 segundos, né? Tá aqui, ó. O celular tá na mão. Vou fazer isso aqui junto com vocês. Vou ficar de lado. Por que a oratória é importante? Esse aqui é um desafio que eu estou fazendo na nossa aula do Graça que Educa e eu vou responder essa pergunta, tá? Oratória é importante porque a gente não vai impedir o aluno de aprender, de construir o aprendizado. Se você quer saber mais, esteja aqui quarta-feira para aprender com a gente.
Ó, deu até 17 segundos. Mas eu vou postar lá e aí você vai ver. Depois que acabar a nossa aula aqui, eu vou lá no Instagram do Graça que Educa, eu vou postar esse desafio lá. Essa é a primeira prática. Então, crie o hábito de se ver, de se assistir. E tem um detalhe muito importante que eu quero que a gente entenda aqui. Deixa eu ver onde que eu anotei. Ah, depois eu falo isso na parte dos vícios de linguagem. Depois eu falo, não vou falar agora não. Beleza, vamos seguir para a dica 2? Dica 2. Dica 1, entendeu? Ler em voz alta, se assistir, se ver, espelho, tudo mais. Ótimo, combinado. Dica número 2. Dica número 2. O trem. Calma aí, isso. A gente vai fazer alongamentos e aquecimentos. Tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente precisa acordar, a gente precisa movimentar o quê? Essa região aqui, ó. A gente precisa movimentar essa região, que é a nossa região do aparelho fonador, aqui assim, etc. E tal. Precisamos acordar tudo isso aqui, entendeu? Então, a gente fazer alongamentos. Então, uma dica boa de oratória é mantenha todo o seu corpo ativo, é muscular, é tudo vivo, tem vida aqui. Então, a gente tem que se exercitar nisso. E aí, eu vou passar alguns exercícios que eu aprendi para poder fazer a gente acordar essa parte do corpo, tá? Então, a gente vai colocar a prática 2. Então, a primeira dica é a gente se ver. A segunda dica é, cara, sempre se alongue. Sempre aqueça a sua voz. Sempre procure trabalhar toda a sua respiração, sua musculatura aqui internamente, para que a gente tenha domínio do poder da voz, para que a gente tenha domínio da nossa comunicação. Entende? Então vamos lá. Eu anotei aqui alguns exercícios. Vou deixá-los aqui. Lembrando que aqui embaixo tem a nossa lista de chamada. Então, se você quiser receber esse conteúdo aqui, clica aqui no botãozinho, form do Google, preenche lá com nome, telefone, e-mail e a palavra-chave que eu vou falar já já. Palavra-chave para você receber isso lá no seu e-mail. É importante esse material, porque além da aula que você está vendo aqui, você pode estudar isso de uma outra maneira, offline lá, imprime, coloca sua Bíblia no meio do seu livro, para toda vez que você for dar aula, palestrar, você olhar aquilo ali, aquilo servir como lembrete, tá? Então, e não esquece, tá? Deixa um joinha aqui de curtir, se inscreve no canal se você não é inscrito. Eu não falei isso no começo da aula, mas eu não esqueci não. Essa aula aqui, ela tem que bater 1000 visualizações. Brincadeiras aqui. Tomara que bate 1000 visualizações. Se bater, bateu. Se não bater, não tem problema. O importante é você aprender. O importante é que a sua aula se torne melhor no que diz respeito à oratória. Beleza? Aqui é bucal. Bora. Alongamento. Como é que a gente vai fazer um alongamento assim? Eu deixei anotado aqui, ó. Girar 5 vezes de cada lado o pescoço. Aí tem o exercício do sim e do não, tá? E depois fazer um aquecimento aqui em toda essa musculatura, usando o PR e o TR, tá? Variando o nosso tom de médio para grave, de grave para agudo e assim sucessivamente, tá? Vou fazer cada um deles aqui com você. E o importante é você treinar isso. Então, eu sei que eu vou fazer uma palestra 1h da tarde, vem uma meia hora antes, 2 horas antes, 1 hora antes, e faça isso. Execute. Para aí comigo, faz junto comigo, tá? Se você está no ônibus, se você está no trabalho, se você está em algum lugar que você não pode, ok, faça depois. Mas se você está de boa agora assistindo essa aula, faça comigo agora. O que seria esse 5 vezes girar o pescoço? É isso aqui, ó. 1, 2, 3, para um lado e agora para o outro. E vai.
Conta até 5, não precisa fazer rápido, mas faça completo. Vá acordando todo o seu corpo. E aí, tem um outro exercício aqui. 3 vezes de cada lado, o sim ou não. Que aí você já vai despertando a sua voz também. Então, sabe aquelas brincadeiras, deve ter, sei lá, um ratinho, Celso Portiolli e tal. Você bota o fone aqui, alguém te falou alguma coisa, você não sabe nada, você só responde sim, não. É exatamente isso, só que botando para trabalhar aqui todo o seu corpo em função da sua oratória. Então é você fazer 3 vezes o sim, só que você fala junto. Quer ver o exemplo? Vale muito a pena a gente estar aqui para aprender no Graça que Educa sobre oratória. Aí você está aqui, ó. Sim! E a mesma coisa com não. Você está perdendo tempo estando aqui aprendendo sobre oratória? Não! É isso, entendeu? Você pode estar me achando ridículo fazer isso, ou estar me xingando, falando, pelo amor de Deus, que isso... Mas é sério, gente. Se você faz o óbvio, você tem na sua mão, à sua disposição, uma máquina, literalmente uma máquina a seu favor. Então não ignore, perca a vergonha, vá para cima. Você só tem a ganhar em se tornar um professor melhor. E cuidar com a sua oratória, se preocupar com ela é muito importante, tá? E aí, a variação de agudo, médio e grave. Então, uma coisa que a gente precisa aprender é que é o seguinte. Se você botar a mão na sua garganta, você vai sentir isso. Mas o tom que a gente geralmente fala é o tom médio. Tom de todo dia. O que eu estou conversando com vocês. E aí, se você quer deixar a voz um pouco mais aguda, mais gritada, você vai ver, colocando a mão no pescoço, que a voz, a região, a vibração vem em torno da cabeça. Ou, se é um pouco mais grave, ela vai mais para a parte aqui do peito, do tórax. E o exercício de variação entre agudo, médio e grave, o grave, médio, agudo, usando o PR e o TR, é mais ou menos assim. Você vai respirar e você vai emitir o som passando. Então, bota a mão aí, faz o exercício, bota a mão aí na garganta. Deixa eu dar uma olhada aqui. E você vai fazer o seguinte. Deixa eu mudar essa tela para ficar melhor para você visualizar e me acompanhar. Ele é assim. PR, TR. E aí, você vai subir pro agudo. Você vai fazer. Se você fizer isso, você vai ver a vibração uma hora sobe e outra hora desce. E esse que é o detalhe. Faça isso 1, 2, 3 vezes ali durante o tempo usando o PR e o TR. Começa aqui. E repita isso durante algumas vezes para começar a vibrar tudo e acordar todo o corpo. Essa é a segunda dica. Faça alongamentos, arrume a postura e comece a aquecer, a trazer vida, a acordar o seu corpo. Dica número 2 é essa, com a prática, hein? É para fazer a prática, hein, gente? Não deixa eu pagar mico sozinho aqui, não. Eu quero vocês comigo. Vamos lá. Número 3. Dica número 3, e a gente vai para ela. Dica número 3. Ah, não. Desculpa. Antes eu tenho mais uma sequência de exercício que ela também é simples de fazer. Eu vou colocar aqui. Acabei não vendo aqui na minha anotação. Qual é essa dica? É o apagar vela e o esvaziar o pneu. Como que funciona isso? Da seguinte forma, pensa, você vai respirar e isso você vai até treinando respiração. E o legal é que se você fizer isso, você inspira, você puxa o ar. E na hora de expirar, se você fizer com um tempo maior na expiração, ser maior do que na inspiração, isso vai deixar você até mais calmo. Então, aquele nervosismo, aquela dor de barriga, vai te ajudar a você combater isso. Então, o exercício da vela,
de apagar a vela funciona assim. A gente não tem uma vela. Imagine que o seu dedo é uma vela. Você vai inspirar. E procure inspirar e lançar o ar, não aqui para dentro do pulmão, mas aqui na região da pochete mesmo, sabe? Do abdômen aqui. E lança o ar lá para baixo, assim. E aí você vai inspirar, dedo aqui como vela. Você vai soltar assoprando de forma leve, que você não vai apagar a vela. Você vai assoprar, imagina que tem uma vela, o fogo está aqui. Se você assoprar muito forte, aí a vela vai se apagar. Mas, se você soprar bem de levinho, o fogo vai bambear, mas ele não vai apagar. Esse é o segredo, é não apagar a vela. E aí você pode contar, entendeu? Na hora de inspirar. Expira. De forma leve, para exatamente não apagar a vela. E aí o segundo exercício aqui para ajudar é o esvaziamento de pneu. Com esse mesmo exercício de respirar, inspirar e expirar, só que a gente vai colocar um sinal de S ou Z. Treina os dois, faz 2, 3 vezes cada um deles, antes de você palestrar, e aí você vai se tornando mais relaxado, você vai botando mais ar para dentro do organismo e daí vai te acalmando também. E funciona assim, você inspira, expira. Tenta fazer sempre o exercício de expirar mais tempo do que o que você inspirou. E de novo agora com a letra Z. Inspirando. Expiração. Espera aí que eu falei aqui de novo. Tem que olhar aqui no meu ponto de concentração. Eu soltei o S em vez do Z. O som do Z ele é mais até difícil de soltar. Que um seria o outro seria o. Então é lembrar, mentalizar isso e ensaiar talvez. Vai fazer o exercício, puxou. Entendeu? E vai indo. Se não quiser usar a mão aqui, eu estou dando um exemplo só para contar e eu mentalizar isso aqui também e ficar de forma visível. Mas você pode usar isso com cronômetro ou da maneira que você achar melhor. Beleza, agora dica 3, hein? Dica 3, vamos lá. Dica número 3. A dica 3 é muito simples, que é o cuidado com a voz. E o que a gente faz para cuidar da voz, tá? O detalhe é você cuidar da voz antes, durante e depois. Vou explicar isso para você, tá? Quando a gente fala de oratória, a voz, ela é o nosso maior veículo, né? É o que mais a gente tem de potencial. Então, cuidar da voz, ela é extremamente necessário a gente fazer. Se eu tiver condição e quiser ir para um fonoaudiólogo, eu indico, encontre um, mas se não tiver condição, há recursos que você pode cuidar da voz, mesmo sem ter que ir num profissional. Há casos que precisem, mas há casos que você seguindo dicas assim como essa, dá certo também. Qual é a dica principal? E a minha prática já é mostrar para você. Água. Beber água é muito importante. Vai lubrificar aqui, vai aliviar a nossa garganta, a nossa voz. Então, beber água é fundamental. Qual outro cuidado com a voz? E aqui eu estou fazendo durante a minha fala. Mas beba bastante água antes, beba bastante água depois.
Mas vai dar vontade de eu ir no banheiro. Não tem problema, a gente tem que cuidar da voz, entendeu? Vai um pouco antes da aula e esvazia a bexiga, mas vai se hidratando durante a aula. Cuidado antes, uma dica que eu dou, coma maçã. É muito bom, mas muito bom. Coma maçã. Evite tomar friagem, evite falar muito alto. Tome cuidado, por exemplo, se no meu caso, eu dou aula do domingo de manhã. Geralmente, sábado à noite, eu saio. Tem algum evento, alguma festa, vou encontrar amigos, vou receber pessoas na minha casa. E aí o que eu sempre tomo cuidado. E às vezes até a pessoa fala, nossa, mas você tá quieto hoje. Eu falo, é que amanhã eu vou dar aula. Eu preciso preservar a minha voz. Entendeu? Porque você tá num lugar muito barulhento, aí você quer falar alto para a pessoa ouvir. Você tá forçando. Você tá machucando. Então, é melhor que, não digo para evitar, se tiver que ir, vai. Mas controle lá, converse menos, vai para um lugar reservado, se a música está alta. Se você não vai pregar, palestrar, dar aula, aproveita, entendeu? Porque você pode fazer depois um período de cuidado pós-evento para levantar de novo a força da sua voz. Mas se é muito próximo o dia da sua aula, da sua palestra, da sua pregação, é interessante sim que você proteja, que você se cuide. Então não fale alto, evite friagem, tá? Para não dar dor de garganta, para não dar problema na respiração, tomar coisa gelada, coma bastante maçã, beba bastante água. Então, aqui não tem tanto segredo. O que a gente precisa fazer mesmo é colocar em prática. Eu costumo, no domingo de manhã, quando eu dou aula, eu já ir na feira antes para garantir as maçãs para comer no sábado à noite ou no domingo de manhã. A prática aqui eu coloquei até o seguinte, beber água com o pessoal, com vocês. Então, prepara a sua canequinha aí e bebe água junto comigo. Opa! E aí, essa é a dica número 3, que é o cuidado com a voz. Então, a gente precisa ter esse cuidado, ter essa responsabilidade. Esse é o nome, né? A gente tem que ter responsabilidade com a nossa voz. Então, lembrei. Eu passo a comprar maçã na feira, eu vou comendo antes da aula, ou então eu já compro antes e como no sábado à noite, ou no domingo de manhã. E aqui, durante a semana também. Se é dia de gravar, se é dia de eu palestrar, eu sempre vou. E eu pego, sim, maçã como antes. Se não tem, eu procuro. Se eu tô com dor de garganta, alguma coisa nesse sentido, aí aqueles chazinho básico. Limão e mel, toma para dar aquela aliviada. Nos ajuda muito, muito. Dica número 4. Dica número 4. Remover os vícios de linguagem. Esse aqui é desafiador, mas necessário. Eu vou puxar isso aqui para baixo. Aí fica melhor para vocês visualizarem. Remover o vício de linguagem. Isso tira a atenção dos alunos e não só isso. Isso traz algumas informações sobre nós. Quais são as informações quando a gente tem muito vício de linguagem? Despreparo, nervosismo, talvez falta de domínio sobre aquilo que a gente vai falar. Ou seja, vou mostrar para vocês alguns exemplos de como são os vícios de linguagem. Tá né? E aí eu fiz questão de colocar aqui, existem alguns até exclusivos dos crentes, dos cristãos. Amém, irmão? Amém? Aleluia? Aleluia? Glória a Deus. Cara, não é intencional que você está falando aleluia, a fim de que as pessoas também glorifiquem a Deus. Não é intencional. É vício de linguagem mesmo. É vício de linguagem mesmo, não é intencional. Se você quer que as pessoas glorifiquem a Deus, além de capacitá-las, treinar sobre isso, abre um espaço durante o momento, a reunião, o evento, o culto, sei lá que seja, e fala, agora é a hora de você expressar para Deus aquilo que você está sentindo. E deixem elas glorificarem, deixem elas fazerem. Mas, se é durante a aula que você está pregando, palestrando, dando a sua aula, e toda hora você está, aleluia, aleluia, glória a Deus, isso é um vício de linguagem. Então, dá aquele exemplo clássico. Bom, gente, a gente está nessa manhã aqui, né?
E hoje a gente vai falar sobre o apóstolo Paulo, né? Paulo, o grande homem de Deus, né? Quem não queria ser igual ao Paulo aqui, né, irmão? Né? E a gente vamos estudar sobre a vida dele. Então abre lá em Atos dos Apóstolos. Aleluia, irmão? Você pode glorificar, aleluia, amém? É vício de linguagem. E, gente, aí, sabe o que vai acontecer? Aquilo que eu falei no começo da aula. O aluno sai da aula e fala assim, esse professor falou 432 vezes aleluia. Vocês prestaram atenção ou foi só eu? Gente, de verdade, eles vão falar isso. Por quê? Porque a gente gerou distração nele, porque a gente não tomou esse cuidado com a nossa oratória. Tá bom? Eu não tô levando isso para você para que você olhe, nossa, o Hugo tá acabando comigo. Não, gente, de forma alguma. Eu tive que aprender a remover os meus vícios de linguagem, a identificar e a remover, porque só dá para remover aquilo que a gente sabe. E o que vai nos ajudar aqui é aquele exercício de se gravar e se ouvir, tá? Se gravou e se ouviu. Como que a gente vai praticar isso aqui? Como que a gente vai remover os vícios de linguagem? Não importa qual ele seja. Se é o aleluia, se é o né, se é o glória a Deus. Como a gente elimina? Dessa forma aqui, ó. Deixa tudo anotadinho para a gente ganhar até mais tempo. Como eliminar os vícios de linguagem? Primeira coisa, é um treino seu, um treino meu. Coloque pausa. Coloque como se fosse um ponto final. Começou a falar, bom dia, turma, como vocês estão? Ponto. Hoje a nossa aula vai ser sobre o apóstolo Paulo. E que profeta, que apóstolo, que mestre, que pessoa, que professor ele foi. Ponto. Eu não preciso acrescentar um né, um aleluia, como se fosse uma junção daquilo que eu estou falando. Eu apenas paro. Eu apenas respiro. Eu apenas coloco um ponto. Hugo, para você é fácil, não sei o quê. Não, é treino, é prática, é técnica. Não tem segredo. A gente não precisa ficar aqui romantizando, fazendo mimimi. Não, é treino, é prática, é técnica. Eu aprendi, eu consegui. Você também consegue. Amém? Amém? E qual que é o outro jeito? Aí você vai pegar um amigo, uma pessoa que seja gente boa, você confia nela, você vai convidar ela para ela ser o seu amigo fiscal. Você vai falar assim, ó, você vai comigo nesse dia que eu vou pregar, que eu vou dar aula, você vai me assistir, e vamos combinar um sinal. Se eu tiver tendo muito vício de linguagem, você dá um sinal para mim. Combina assim, ó. Brincadeira. Combina o sinal que você vai entender e que esse colega, esse amigo fiscal vai te ajudar. A ideia é ter mais uma pessoa para te ajudar, entendeu? E aí é o legal. É o legal. E por que eu gosto de fazer isso aqui? De treinar e capacitar os professores? Porque, querido e querida professor, eu e você, nós não sabemos tudo. Nós precisamos da ajuda dos outros. E quão bom é saber que eu estou trabalhando para exatamente formar a primeira comunidade de professores do Brasil, professores da escola bíblica, que é os professores onde todo mundo é aluno. E ponto. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Esse é um ponto de cultura que eu quero implementar. É olhar e falar assim, qualquer pessoa, ela só precisa de um requisito. Qual? Ela ser honesta e ser parceira. É um amigo, é um irmão da igreja, que ele vai sentar, ele vai te observar e ele vai te dar um sinal. Ele está falando assim, ó, menos, está falando muito. Entendeu? Cuidado, vício de linguagem, abre teu olho, vai fazer assim pra você. Você vai bater o olho, você vai pegar. Você vai pegar, essa é a dica que eu dou. Procure um amigo fiscal que vai te ajudar você, enquanto está fazendo, cortar. E qual que é a prática que a gente pode testar a nossa fala aqui, o nosso desafio? A prática é o seguinte. Você vai pegar um áudio seu. A observação está aqui. Você vai pegar um áudio seu aí do grupo da família, da igreja, do amigo, de qualquer que seja o lugar. Que ele seja meio longo. Você vai ouvir ele. Você falando. Você vai ouvir ele. Cadê? Você vai pegar esse áudio, você vai ouvir. E você vai identificar aonde estão os seus vícios de linguagem. Vai falar, nossa, eu falei muito eu falei muito né. Você vai anotar isso.
Quantos teve? Ah, nesse áudio aqui que eu mandei de 2, 3 minutos. Hugo, eu não mando áudio de 2 minutos. Você vai mandar, então, agora para você testar. Agora, se você já tem um costume, igual eu, então você vai pegar um áudio desses aí antigos, seja uma conversa particular ou em grupo, não tem problema, mas pegue e ouça novamente. Anote aonde você encontrar os vícios de linguagem, tá? Depois que você encontrou, o que você vai fazer? Você vai regravar esse áudio e vai mandar. Quem vai receber não vai entender nada. Depois você explica. Você vai falar, estou fazendo uma aula top lá do Graça que Educa sobre dicas de oratória e eu estou treinando, estou colocando em prática. Aí sabe o que a pessoa vai falar assim? Nossa, parabéns! Uau, que legal esse Graça que Educa, hein? Aí você vai falar assim para a pessoa, segue lá no canal deles, vai lá. Beleza? É isso que você vai fazer, tá? Você vai pegar, vai ouvir o seu áudio, vai anotar e depois você vai regravar. Simples assim. A prática é simples assim, Hugo. Mais fácil do que isso é só se eu fizer para você. Do que eu não vou fazer. Porque eu quero que você melhore. Então você vai fazer para você. Combinado? Ok? Entendido? Não tem segredo. É isso. E aqui, pode ser que a gente esbarre numa coisa. Que coisa é essa? Você pegar o celular e você ouvir, você não gostar da sua voz. Sabe por quê? Eu coloquei esse ponto de observação aqui no material. Parece até estranho quando a gente ouve a nossa voz no áudio ali no grupo, tá? Eu falo, nossa. Por quê? Quando eu estou falando, eu estou ouvindo a minha voz de duas formas. De forma externa, através aqui dos meus ouvidos, mas também de toda a vibração que acontece no meu corpo. Então eu escuto a minha voz de dois jeitos e aí eu tenho uma percepção de como ela é. Só que quando eu gravo e eu mando, hoje com a tecnologia avançada, ela fica muito bem gravada. E aí eu escuto, eu não estou ouvindo mais a minha voz conforme eu estou falando. Porque aqui eu escuto de duas maneiras. Lá no celular eu estou escutando apenas pelo ouvido. E esse é o jeito mais natural que as pessoas escutem a nossa voz. Então a gente tem essa percepção de que olha como está chegando. E esse ponto concatena com a dica número 5, que a gente já vai falar já já. Então essa é a prática, esse é o desafio, tá? Então eu só queria colocar esse negócio de estranho para não estranho. Derruba essa barreira, vai para frente que eu sei que você consegue. Você dá conta do recado. Você é capaz de fazer isso. Então tá aqui o desafio. Deixa eu puxar só um pouquinho para cima aqui. O desafio não é desafio, é prática. Tem que fazer, é exercício, é tarefa. Isso aqui é uma aula. Isso aqui é uma aula. Eu estou professor, eu dou a lição de casa. Você tem que fazer isso. Gravou, mandou novamente, agora sem os vícios de linguagem. Aí você escuta, você ouve, compara e fala, preciso melhorar mais nisso, naquilo. Faça isso de forma repetida. Beleza? Quinta e última dica. Isso aqui é muito legal. Eu quero que você preste muita atenção. Que é o quê? É sobre a entonação e a ênfase. Entonação e ênfase. Dica número 5. Isso aqui, meus amigos, minhas amigas, entonação e ênfase é o que dá mágica da oratória quando a gente está lá. Por isso que eu falei, lembra que eu falei daquilo que você ouve, você fica fascinado? É que tem quem domina a técnica de controlar nervosismo, respiração, não só ter o domínio sobre aquilo que vai ensinar, mas conhecer a audiência e poder cativar, poder chamar a atenção. E o que é isso? É um tempero mágico, né? Entonação. Então eu coloquei aqui em negrito. Não seja monótono. O que é isso? Não ser monótono é ser apenas um único tom. Monotom. Único tom. Não varia. Exemplo. Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão aí? A gente está aqui nessa aula hoje e a gente vai falar sobre oratória. E vai ser bem legal essa aula. Eu espero que vocês aproveitem bem. Meu Deus do céu. Vai dar nem 4 minutos. Uma parte da aula foi embora, dos alunos foi embora, a outra parte dormiu e daqui a pouco, 6 minutos, você vai dormir, tá? Então, varia, modula o tom. Uma hora mais alto, outra hora mais baixo. Uma hora mais ênfase, ou seja, você destaca aquilo que você quer falar e tudo isso com comunicação corporal, mas eu estou falando assim, no tom de voz, vai para cima, vai para baixo, vai para o meio, vai para cima, vai para baixo, vai para o meio, para que não seja um negócio assim, ó, linha reta, que vai fazer o quê? O que causa isso nos alunos? Sono, preguiça, distração, não chama atenção. Então, quando a gente consegue entender e dominar a questão de entonar bem a nossa voz, para que a gente possa
comunicar aquilo que a gente quer, mas também dar ênfase naquela cereja do bolo. Então eu tenho uma mensagem para falar e exatamente nessa parte eu preciso trazer a atenção de vocês para que vocês prestem muita atenção. Porque o que eu vou falar é muito importante. Eu preciso muito da atenção de vocês. Entende? Isso aqui já foi um teste, uma técnica, para que você aprenda, na hora de comunicar, andar de um lado para o outro, chamar a atenção, falar mais baixo, falar mais alto, é modular o tom da voz. Isso te ajuda a você não se desgastar, a você mesmo não cair no seu sono e a você trazer essa atenção, cativar essa atenção dos alunos para você. Entendeu? E o exercício que a gente vai fazer é muito legal. O que eu estou falando aqui é exatamente para a gente variar, para a gente modular os tons de voz. E o legal é que é o seguinte, não é só tom de voz. E aqui eu volto lá no vídeo do início da aula do Rick Chester. Não é só o tom da voz, mas a velocidade com que a gente fala. Tem hora que o Rick começa falando no vídeo, você precisa fazer isso? Então vai aqui, vai assado, vai não sei o que. Aí tem uma hora que ele para e ele fala assim, e aí você pega, você vai lá e devolve o dinheiro para aqui. Ele já diminui. Isso se chama manter portas abertas. Ele já chama atenção. Diminui um pouco a velocidade, mas o volume também. E depois ele continua tal, e no final ele fala, não deu não? Tom médio. Mas ele fala pausadamente. Então a crise não está no país, a crise está em você. E dá ênfase no final e ele acaba o vídeo. Isso é sensacional. É isso. Dar ênfase. Trabalhar a entonação na hora da oratória não é só volume, mas é pausas. São velocidades. Hora rápida, hora devagar, hora para frente, hora para trás. E você que está me assistindo, se você dá aula online, é muito importante que você comunique com o seu público também. Aqui assim, vindo para frente, vindo para trás, mostrando a energia do ambiente para você entrar naquilo que está com ele. Sabe? É perceber esses detalhes. Você cativar até os alunos que estão aí na frente de uma tela. É isso que é o desafio. A prática dessa dica número 5 é muito legal. E aqui eu quero colocar isso aqui na tela para vocês visualizarem. E essa aqui vai ser a nossa prática. Eu vou ler junto com vocês. É a mesma frase, porém ela está com coisas diferentes. Não é coisas. Eu vou dar entonação diferente e velocidade diferente, cada uma das frases, a fim da gente compreender claramente como seria esse exercício. Bem legal, eu gosto dele pra caramba. É simples assim. Eu vou por todos de uma vez. Leia comigo e mude a entonação, dê ênfase nas palavras em vermelho, tá? Tá bem pequeno isso aqui. Então, não, tá no máximo. Tá no máximo, então eu vou aumentar a letra. Agora ficou melhor, hein? Agora ficou melhor. Seria mais ou menos assim, ó. Olha como na comunicação, na oratória, isso muda. Eu não te falei que o conteúdo do Graça que Educa é top? Eu não te falei que o conteúdo do Graça que Educa é top? Eu não te falei que o conteúdo do Graça que Educa é top? Eu não te falei que o conteúdo do Graça que Educa é top? Eu não te falei que o conteúdo do Graça que Educa é top? Você entende que aonde eu pintei de vermelho, eu tentei dar uma entonação, uma diferença ali em cada pronúncia, em cada forma, em cada volume que eu falo? Na oratória, na hora de ministrar a aula, é exatamente isso. A gente precisa trabalhar isso. A gente precisa ter isso na nossa mente, tá? Eu vou colocar como palavra-chave a palavra prática, que é para você fazer exercício em casa. Que é para você rever essa aula umas 22 vezes e você saber quanto isso é importante, tá? Eu quero... Eu espero de verdade que você tenha entendido tudo isso que a gente falou aqui, que você leve isso para a prática,
que você não fique no campo teórico ou aqui na aula. Deixa eu te falar, não vai mudar. A sua aula da escola bíblica, ela não vai se tornar melhor pela quantidade de aulas que você assiste aqui comigo. Não vai. Se você não pegar isso aqui e não colocar em prática, não adianta. A sua aula da escola bíblica não vai ficar melhor se você ficar assistindo todas as aulas aqui do Graça que Educa, que eu estou dando aqui sobre melhorar sua oratória, sobre melhorar seu conhecimento bíblico, as suas didáticas, sua dinâmica, a sua forma de estudar, de ser um professor. Se você não colocar em prática, não adianta. Então você precisa colocar em prática. Eu fiquei aqui pagando mico, virando pescoço, falando as coisas, fazendo... Não tenho vergonha nenhuma. Mas deixa eu te falar, eu tenho convicção, eu tenho certeza, eu tenho prazer de fazer isso aqui. Porque é de mim, eu fico feliz. Então eu quero de verdade que o Espírito Santo abençoe sua vida. Essas foram as 5 dicas práticas que todo professor, se todo professor da escola bíblica fizesse, com certeza as aulas seriam melhores. Deixa eu falar para vocês. Antes de eu fazer, eu vou falar isso e eu vou encerrar. Antes de eu fazer todo essa estrutura de ensinar as pessoas sobre isso, eu fiz uma pesquisa para saber com algumas pessoas se as aulas da escola bíblica tinham a mesma dinâmica de uma pregação, de uma pessoa só falar e todos ouvirem. E a maioria das pessoas falou, cara, é isso aí. Parece que a aula não é aula, porque a aula ela tem um jeito de ser feita. Ela tem uma dinâmica diferente numa pregação. E eu falei, esse é um dos motivos que eu quero ajudar os professores, para que eles cheguem mais longe, para que a percepção dos alunos seja outra. E por isso que eu insisto para você que você tem que praticar. São apenas 5 dicas, eu posso trazer mais. Se você falar assim, Hugo, a gente quer aprender mais, comenta aqui embaixo. Eu quero aprender mais sobre oratória. Isso aqui é uma pincelada. Tem tanta coisa, mas tanta coisa. Eu não falei sobre respiração, eu não falei sobre storytelling, eu não falei sobre linguagem corporal mesmo, dei uma pintada uma pincelada assim, foi muito, muito raso. Mas são dicas que, se praticadas, vão trazer uma boa efetividade na sua aula. Então, se você quer aprender mais sobre oratória, você vai deixar um comentário falando assim, Hugo, eu amei a aula. Brincadeira. Se você amou, ok. Se você não amou, pode falar também. A gente é maduro para entender e a gente está aqui para melhorar. Fala assim, Hugo, esse aqui é o meu feedback sobre a aula. Se não quiser dar feedback, tá tudo bem também. Mas é um jeito de eu ouvir vocês e eu entregar aquilo que vocês querem. Você vai comentar assim, eu quero aprender mais sobre oratória. E aí você vai me falar qual é o seu problema, qual é o seu dilema. Eu fico muito ansioso. Eu fico igual a Isoleia. Se você fica igual a Isoleia, não tem problema. A gente vai te ajudar a superar isso. Tá? Se você fala assim, eu quero mais aprender sobre oratória porque eu quero perder vergonha das câmeras. Eu quero ir para o digital para dar aula, mas eu tenho vergonha. Comenta aqui embaixo. Entende? Se você fala assim, cara, eu preciso de oratória para o meu discipulado. Às vezes eu não consigo expressar aquilo que eu quero falar com o meu discipulado ali. Fala comigo, fala com a gente quer te ajudar. Beleza, minha gente? É isso que eu quero. Espero ter abençoado a vida de vocês, fico muito feliz. Que Deus abençoe a vida de vocês. Quarta-feira a gente está aqui novamente. E é isso, tá? Lembre-se sempre, cresça em graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E guarde essas 5 dicas aí. Se você quiser material, responde aqui a pesquisa. Responde aqui a lista de chamada. E é isso. Forte abraço e até mais. Valeu!